Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo então a mais uma aula. O meu nome é Danilo e hoje a gente vai para mais uma aula de Rails. Vamos falar hoje sobre Rake. Utilizo bastante Rake nos projetos que eu crio, normalmente quando eu quero fazer uma migração de dados ou quando eu quero fazer alguma ação diretamente no banco de dados, utilizando ali o recurso do Active Record. Então você vai entender hoje o que é, para que serve uma Rake, né? Quando que a gente vai utilizar, como que a gente configura a nossa aplicação para ter uma Rake, para que ela possa acessar a nossa base de dados e fazer uma mudança em algumas tabelas. Você vai entender a forma como você vai fazer para rodar local e a forma como você vai fazer para rodar remoto, utilizando ali o servidor do Heroku. E você vai entender alguns comandos básicos, que é rake-t, o Rails console e também entender aonde que é guardado as minhas libs, né? Onde que é guardado essas minhas rakes e para que ela serve. Então vamos lá, bora começar a aula. Show de bola! Uma rake, ela serve basicamente para quando você tem uma alteração ou uma migração de dados e você precisa alterar esses dados diretamente na sua base de dados. Se vocês repararem, há um tempo atrás, eu dei uma aula sobre migrations. E se vocês repararem, a forma como eu rodo as minhas migrações é utilizando o recurso Rake. Vocês viram também que na aula passada eu falei sobre os assets, como é que eu pego o arquivo dinâmico e jogo ele para ficar um arquivo estático. E vocês viram que eu rodei um comando utilizando Rake. Na aula de hoje vocês vão aprender a criar uma Rake, a gerar uma Rake e fazer com que essa Rake execute alguma tarefa para você. Então um caso que eu utilizo bastante, estou utilizando inclusive agora no sistema que eu estou fazendo, é utilizar a Rake para migração de dados. Então imagina a seguinte situação, eu tenho aqui uma lista de informações que eu estou crawleando ou estou pegando da internet. E eu preciso que essa lista de informações leve isso para a minha aplicação e a minha aplicação grave isso no banco de dados. Ao invés de eu criar um sistema separado, acessando os dados via REST para poder mandar esse dado para o banco de dados, eu utilizo uma Rake e aí dessa Rake eu vou lá, pego do serviço online, jogo para a minha aplicação processo e que vai para a minha base de dados, utilizando ali o recurso que eu estou utilizando, seja Active Record ou seja um modelo manual, como mostrei para vocês nas aulas anteriores. Então, o que a gente vai fazer hoje é criar essa Rake e entender mais a fundo como é que você pode utilizar ela e para que ela vai te ajudar aí nas suas aplicações, ok? Então, outro cenário, você tem aqui 3 tabelas lá no seu banco de dados. E aí vocês já viram que para fazer uma migração, para alterar um campo na base de dados, você utiliza o migration e roda uma Rake para alterar o dado aqui. Mas imagina que é o seguinte, você tem ali dessas 3 tabelas, você alterou um conteúdo que tinha nessa tabela aqui, que estava gravando o valor que era inteiro, 1, 2, 3, e aí de repente você teve que alterar essa coluna para string, mas também migrar os dados que estão aqui para um valor, por exemplo, V, T e S. Então, um valor que eu iria substituir por 1, 2, 3, eu colocaria uma string ou um char, né, de VTS. Se eu simplesmente rodar uma migration para alterar a coluna dessa tabela, ele vai alterar isso daqui de inteiro para string, esse dado dessa tabela aqui. Porém, o dado que eu preciso gravar lá agora é uma string ao invés de um inteiro. Então o que eu preciso fazer? Uma migração dos dados que estão nessa tabela, mudando tudo que estava como V, não, tudo que estava como 1 para V, tudo que estava como 2 para T, tudo que estava como 3 para S. Então eu preciso rodar e verificar esses dados e alterar esse dado que está diretamente no meu banco de dados. Então eu posso criar uma Rake para isso. Essa é uma situação que você usaria uma Rake. Uma outra, eu preciso migrar dados de uma tabela antiga, então tem aqui uma tabela antiga. E aí eu quero mandar esses dados para uma tabela nova. Então eu posso criar uma Rake que vai pegar esses dados da tabela antiga e mandar para uma tabela nova. Eu tenho 2 sistemas paralelos, então tem um sistema aqui que tem um dado, e aí eu tenho outro sistema aqui que tem outro dado. Eu quero pegar os dados desse sistema e jogar para esse sistema, seja ela via HTTP ou seja ela de banco de dados para banco de dados. Eu também utilizo uma Rake para fazer essa migração de dados. Então, existem essas formas aqui. E aí, se você um dia quiser simplesmente saber todas as Rakes que você tem no seu sistema, se você digitar o comandinho Rake
T maiúsculo, ele vai trazer para vocês todos os comandos que você tem em Reiki, né? E aí você pode rodar esses comandos para ver as ações que vai acontecer no seu sistema. Por exemplo, um comando que você vai utilizar bastante é o Reiki Holtz. Com Reiki Holtz você vai conseguir ver todas as rotas do seu sistema, todas as áreas que você criou para o seu cliente acessar do seu sistema. Então você consegue, com Reiki Holtz, saber ali as rotas que você tem. Um exemplo, outro Reiki DB Migrate, outro Reiki DB Seed, quando você quer rodar ali dados iniciais para dentro de uma tabela. Eu vou explicar o que é o Seed para vocês na aula prática também. Reiki Assets, Compile, Pré-Compile, então, ou seja, você utiliza a Reiki para executar alguma coisa que você quer e vai ter ação na sua aplicação, né, na sua base de dados, ou na aplicação no geral, ok? Bom, outra coisa que a gente tem também é o Rails Console, que eu vou mostrar para vocês também o que serve esse Rails Console, né? Quando você precisa fazer uma alteração em alguma base de dados ou buscar alguns dados e fazer teste em produção ou no seu localhost, você precisa conectar lá e verificar os dados que tem dentro dessa aplicação. Você utiliza então o Rails Console. E aí ele te abre lá um terminal de console, onde você consegue pegar os seus modelos e utilizar, buscar os dados, ver os dados que estão lá dentro, seja você estando num servidor, seja você estando no localhost. Assim você consegue manipular os dados que estão no banco de dados sem precisar abrir um cliente de banco de dados para dar um select. Você utiliza os próprios objetos da sua aplicação Rails para conseguir manipular os dados que estão na base de dados. Então, para isso que serve o Rails Console, que a gente vai ver na prática. E tudo que você cria de Reiki, ele é armazenado na pasta lib da sua aplicação. Então, tudo vai ficar aqui nessa pasta lib e aqui você vai saber todos os dados que você precisa para rodar suas Reikis, alterar e etc. E, enfim, utilizar tudo que você precisa para sua Reiki. Para você gerar uma Reiki, você vai rodar o comando Rails Generator, né? Então você vai usar o Generator para criar a sua Reiki e aí a partir daí você só segue o manualzinho ali para você criar uma Reiki para fazer alguma coisa que você precisa na sua aplicação, como eu expliquei para vocês aqui no quadro. Então agora a gente vai lá para o computador para a gente fazer isso na prática, vocês verem na prática como é que funciona uma Reiki. Vejo vocês então lá no computador. Legal, pessoal? De volta a mais uma aula. Pessoal, recomendo que vocês vejam essa aula, que é a aula de número 26, que é a aula de Generators, essa aula de Holtz, que eu vou falar agora um pouco para vocês, a aula de Migrations, que eu também usei Reiki, e aí agora vamos ver essa aula mais completa aqui falando sobre Reiki, ok? Outra coisa que eu falo para vocês também, se tiver com dúvida, não esqueça de marcar a aula particular, eu vou me dedicar junto com você ou com um grupo de alunos junto com vocês para poder tirar as dúvidas e que vocês possam ir mais longe, perfeito? Gente, vamos lá! Indo aqui para o meu console, a gente já tem aquela aplicação que a gente estava rodando, tenho aqui alguns dados que eu já estava testando que eu vou mostrar para vocês hoje. E outra coisa, tenho aqui a aplicação funcionando aqui também. Bom, o primeiro comando que eu vou rodar com vocês é o Reiki-T. Na minha máquina aqui, como eu tenho vários environments instalados, várias aplicações rodando ao mesmo tempo, então eu tenho que colocar aqui o bundle exec para ele rodar em cima da minha aplicação bundle, em cima dos meus padrões de códigos bundle. Já expliquei para vocês um pouquinho nas aulas anteriores, dá uma revisada lá. Bom, quando eu dou um Reiki-T, vocês vão ver que ele vai mostrar todas as Reikis que eu tenho no meu sistema. E aí deixa ele carregar aqui, para eu falar para vocês algumas aqui que vocês vão utilizar bastante. Então olha só, aqui você tem Reiki About, que vai falar sobre a sua aplicação. Você tem o Reiki App Template, o Update, aqui ó, o Assets você chega a utilizar, que é o Assets Pré-Compile, que eu falei para vocês na aula anterior. Assets Environment, ou seja, você consegue gerar coisas por environment. Você tem o DB Create, esse aqui você vai utilizar para criar as tabelas, logo no começo, quando você está gerando sua aplicação Rails, Reiki DB Create para criar a sua base de dados. Aqui ele dá o nome, ó, vai criar a sua base de dados de acordo com a configuração que tem aqui no seu database YAML. Outro que você utiliza, Reiki Drop, para você apagar as bases de dados. Eu quero limpar toda a minha base de dados. Reiki Drop, Reiki Create, limpo tudo. Reiki DB Environment Set, para eu setar ali um ambiente de desenvolvimento. Environment, gente, normalmente é desenvolvimento, teste e produção, ou seja, os ambientes de desenvolvimento que você está utilizando. Migrate, que é o que a gente utiliza bastante. Toda vez que eu vou fazer uma alteração de base de dados, eu utilizo o Migrate, já gravei para vocês
essa aula aqui também. O rollback é o seguinte, eu rodei alguma migração e aí eu fiz essa migração errada e quero voltar o dado. O RakeDB rollback, ele volta a migração, coisa que você já utilizou. RakeDB seed, isso aqui é novo, vou mostrar para vocês agora também. Rake routes, que é para você saber as rotas do seu sistema. Rake restart, quando você quer restartar a sua aplicação. E aí tem alguns de teste aqui também. Mas vou mostrar para vocês o Rake seed. Ó, a versão da base de dados você consegue saber. Então, várias coisas você já vem pré-configurado. Agora, o seed é o seguinte. Toda vez que você tem uma aplicação que você gerou, imagina que você está criando uma aplicação e essa aplicação ela tem um login e senha. E nesse login e senha você precisa de um usuário padrão, um usuário que vai ser utilizado por todo o sistema. Se um dia você quiser zerar a sua aplicação e criar a sua base de dados de novo, quando você roda um RakeDB Migrate, ele vai criar todas as bases de dados e toda a estrutura para você. Porém, vai estar tudo vazio. Só que você precisa inserir um dado inicial na sua tabela, lá no banco de dados. Então, para isso que serve o seed semente, né? Ou seja, você está rodando algum dado que a base de dados inicial precisa, no load da sua aplicação, na hora que você está criando a aplicação, né? Não na hora que você está carregando para ela executar, mas na hora que você está criando uma aplicação e você quer jogar dados iniciais, você tem o seed. E o seed é um arquivo que já vem pré-configurado para você nas suas aplicações Rails. E aí aqui você pode utilizar um código Ruby para interagir com os seus modelos que estão aqui no banco de dados e fazer modificações diretamente lá no banco de dados pelo seed. E olha só, eu vou fazer exatamente isso. Ó. Aqui a gente tem a nossa tabela de produto do Active Record. E aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir o esquema aqui para que eu possa ver o esqueleto dessa tabela de produtos 2, ó. Tá vendo? A gente tem nome e descrição. Então o que eu quero fazer? No meu seed, eu quero criar um dado lá no banco de dados. Eu quero criar esse produto 2. Então eu vou colocar aqui o produto 2.new e aí eu vou colocar nome, 2 pontos igual a produto teste e aí vírgula descrição, 2 pontos, uma descrição que eu quero, teste descrição. E aí aqui eu vou salvar esse dado, ponto save. Ok? Uma vez feito isso, agora eu já tenho um dado para ele salvar lá na base de dados. Se eu rodar agora o meu RakeDB seed, ó, bundle exec RakeDB seed. Quando eu faço isso, ele vai jogar esse dado lá na minha base de dados. E aí a gente vai consultar esse dado lá na base de dados, utilizando então o o Rails C, que é o Rails Console. Então quando eu utilizo o Rails Console, ele abre para mim um console do meu environment local, no meu caso, desenvolvimento. Como eu rodei aqui também no ambiente de desenvolvimento, porque eu não falei que env que eu quero rodar, então a minha base de dados está direcionando agora para o ambiente de desenvolvimento. E aí o que eu vou fazer? Ó? Produto 2.all. Eu vou retornar todos os dados que estão na minha base de dados. Retornando lá, ó, vocês vão ver que vai ter esse produto que eu acabei de criar. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Produto teste, tá vendo que eu acabei de criar, ó, o ID 9, ó. Produto teste e aí, ó, o valor teste descrição. Ou seja, eu acabei de inserir um dado lá no meu banco de dados. Se eu colocar aqui .last, acredito que tenha, para ele poder trazer o meu último, ó, tá aqui, ó. Ele trouxe o último, que é o objeto que eu acabei de salvar lá no banco de dados. Agora eu vou sair de novo e vou rodar o seed novamente, ó. Vou rodar o seed novamente, RakeDB seed. E aí você vai ver que ele vai criar de novo, porque ele está executando de novo esse comando inicial que eu já coloquei aqui na minha aplicação. Agora eu vou dar um Rails Console de novo para eu verificar o dado se ele está lá no banco de dados. Então, ó, dei um last, ele me trouxe o último produto, só que o ID mudou agora para 10, ou seja, eu cadastrei 2 vezes. Se eu colocar aqui para trazer todos os dados na base de dados pelo meu objeto, vocês vão ver que eu vou ter o 9, que é o produto teste, e o 10, que é o produto teste. Então, ou seja, isso já funcionou para mim. Se eu simplesmente quisesse apagar a base de dados e recriar a base de dados, eu poderia rodar o dbSeed para que eu pudesse então colocar esse valor padrão. Então é para isso que serve o seed. E é para isso que serve também o Rails Console, né? Que aí você consegue utilizar os comandos para você listar os dados da base de dados, fazer alguns testes na sua aplicação diretamente utilizando o console da sua aplicação. É para isso que serve o Rails Console.
Bom, agora vamos ver um outro aqui que é bem utilizado. Então, bundle exec, no meu caso, tá? Rake routes. Assim eu vou conseguir saber todas as rotas que eu tenho no meu sistema. E aí vai listar aqui diretamente as rotas que eu tenho no meu sistema. Olha só que interessante. A rota root e que manda para o meu controller home a ação index. A rota sobre, que manda para minha controller sobre, rota index. Rota produtos, que manda ali para minha rota de barra produtos, onde eu tenho produtos index, produtos incluir, alterar, excluir, alterar, incluir, tá tudo aqui bonitinho, tá vendo? Então aqui ó, eu tenho todas as rotas que eu preciso para o meu sistema. Se eu simplesmente abrir o meu arquivo de rota, vou abrir aqui o meu arquivo de rota, aqui você tem todas as rotas listadas. Porém, com Rake Routes você já consegue saber as rotas e o verbo que você consegue utilizar. Esse aqui ó, é diretamente o link do Rails que você consegue utilizar para gerar um link dinamicamente com esse dado aqui. Vocês vão ver isso um pouco mais para frente também, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse lance dos prefixos. Bom, aqui você consegue ver os verbos, tudo bonitinho, tá vendo? E aí eu consigo, pelo Rake Routes, saber a rota que eu preciso ou o controller que eu preciso para poder fazer uma alteração. Então, ó, tem aqui o controle de produtos, tem os dados aqui, ó, e aí se eu quiser fazer alguma alteração, eu já sei através do meu Rake Routes. Mas como gerar uma rake, né? Se você já viu que uma rake ela serve para executar coisas da minha aplicação e mudar os dados dela. Como executar uma rake? Vamos ter uma ação aqui, por exemplo, que eu quero, eu fiz esse dbseed, né? Então, eu vou rodar o Rails Console aqui, e aí eu sei que na minha base de dados, eu tenho um dado lá que eu quero apagar, eu não quero mais esse dado, que é produto 2.al, que é esse, produto 2, que é esse dado aqui, ó, que é esse produto que eu gerei pelo seed. Então esse produto teste e esse outro produto que é o ID 9 e 10, é uma ação que eu quero fazer no meu banco de dados que eu quero remover daqui. Eu não quero essa ação diretamente aqui, eu tenho que tirar esse dado. Então o que eu posso fazer? Tenho duas formas. Eu entro aqui no Rails Console e aí simplesmente eu vou lá e faço assim, ó. Pego lá, produto 2.find e coloco o ID que eu quero deletar. Por exemplo, eu quero deletar o ID 10. Ele vai achar esse ID 10. E aí eu venho aqui e dou um ponto destroy. E aí se eu fiz isso aqui, eu simplesmente apaguei esse dado no meu banco de dados. E agora se eu der um AL aqui, você vai ver que o 10 não tem mais. Porém, gente, eu tive que rodar isso aqui no meu console para apagar o dado do banco de dados. Se eu quisesse deixar isso eternizado, para que se um dia eu fosse rodar isso em outro ambiente, no ambiente de teste, no ambiente de produção, eu pudesse simplesmente rodar aquele comando que eu rodei aqui no meu console. É daí que eu crio a rake. E aí como que você cria uma rake? Tem uma estrutura que é da seguinte forma. Quando você vai gerar uma rake, você vai rodar Rails generate, e aí o nome que você quer gerar é uma task. É um dado, uma tarefa que você quer rodar paralelamente. E aí aqui você consegue colocar quais as tarefas que você quer rodar. Nesse meu caso, eu vou colocar assim, ó. O nome da minha tarefa vai ser apagar dados. E aí eu vou colocar aqui, ó, da tabela, produtos, ó, tabela, underline, produtos, produto 2. E aí aqui eu vou criar um outro, ó. Tabela, produto 1, por exemplo. Então eu quero que ele crie duas tarefas para mim. O nome da minha rake vai chamar apagar dados e o subnome, esse aqui vai ser o namespace e esse daqui vai ser o subnome, que é o nome que eu vou executar. O subnome vai ser então tabela 2 e um outro subnome tabela 1. Então eu tenho duas tarefas que eu estou criando diretamente na minha task. Quando eu mando gerar, ele vai gerar essa rake para mim diretamente na minha pasta libtasks, ok? E aí se eu entrar aqui na minha aplicação, abrir a pasta libtasks, você vai ver que agora eu tenho aqui uma rake. E aí aqui tem as formas de como que eu posso trabalhar com ela. Eu tenho esse desk, que é onde eu estou descrevendo o que vai fazer na minha rake, e aí eu posso colocar aqui o que eu quero que faça. Então assim, ó, nesta rake, vou apagar um produto com ID 9. E aí eu venho aqui dentro e mando apagar aquele produto. Então vou pegar aquele comando que eu já rodei aqui do destroy e vou apagar esse produto com o ID 9. E aí nesse outro aqui,
apagar um produto da tabela produto 1. E aí eu venho, pego aqui meu produto 1 e vejo aqui, ó, tem o excluir onde eu passo o ID. Ok, então eu posso utilizar o método excluir. Venho aqui e coloco o produto 1 ponto. Na realidade eu tenho que criar uma instância, né? Isso aqui é um método de instância, não um método de classe. Então eu teria que buscar um produto. Deixa eu ver se eu tenho aqui um buscar, eu tenho um find, eu tenho incluir, não tenho um buscar. Legal, então vou fazer aqui um find rapidinho aqui para que a gente possa... Ah não, peraí, deixa eu ver, esse aqui, né? Tenho buscar, tem aqui um buscar onde eu trago todos, mas eu não tenho buscar por ID. Então vou fazer um método basiquinho aqui para buscar por ID, lembrando que essa minha classe produto aqui, ela não está utilizando Active Record, então buscar por ID, e aí eu ponho o ID aqui e busco pelo ID, where ID igual aí o ID que eu quero buscar, e aí eu trago esse meu produto diretamente para cá, faço um map e retorno o produto que eu quero. Então nesse caso aqui, eu vou retornar ponto first, que eu quero que retorne somente um produto. E aí nesse caso eu tenho um produto que eu busquei por ID. Legal, e aí eu vou utilizar esse método aqui. Então produto busca por ID, e aí eu quero buscar por algum ID. Deixa eu ver aqui no meu Rails console o dado que eu tenho dessa tabela de produtos, né? Então, produto.buscar. Ó, o que ele retorna para mim? Danilo e José. ID 1 e ID 3. Então, eu quero buscar o do ID 3, que é o José. Então, vamos lá, voltando aqui. O ID 3, que é o José. E aí eu peguei isso daqui, tenho a minha instância, né, de produto. E aí eu quero apagar esse produto que eu fiz manual. Produto, ponto. E aí deixa eu ver o método que eu criei aqui manualmente, que é o excluir. Legal. Então vou utilizar o excluir aqui. Então tenho dois métodos aqui e eu posso simplesmente colocar aqui também, ó, um puts mostrando que eu apaguei algum dado. Então, traço, exclusão feita. E aqui também eu posso colocar um alerta aqui, algum dado para eu entender que essa exclusão foi executada. Então criei duas rakes aqui, para que eu possa utilizar tanto aqui ou tanto no ambiente de produção quando eu fizer um deploy, ok? Beleza. Então agora eu vou sair, e aí eu vou rodar agora o rake, bundle exec, né? Exec, rake, -t. Aí vocês vão ver que vai trazer todo aquele mundaréu de rake de novo, e tem essa rake que eu acabei de criar aqui junto com vocês. Então tá lá. E aí vocês vão ver que no apagar, tá vendo? Ó, rake apagar eu tenho duas, ó. E aí olha a descrição, apagar um produto apagar um produto da tabela produto 1, ó. Apagar, ó, rake que vai apagar um produto com ID 9. Então, tá vendo? As minhas duas rakes já estão aqui. Se eu quiser listar uma rake por parte do nome, eu venho e coloco aqui o pipe grep, que aí eu vou fazer uma busca por parte do nome, digito aqui, ó, apagar. Olha aí, ele vai trazer somente o que tem apagar no nome. E aí eu tenho aqui as minhas duas rakes, que é as rakes que eu vou rodar. Então agora você simplesmente posso colocar o bundle exec, e aí mando rodar a rake que eu quero. Então eu quero rodar essa rake aqui do apagar produto 1. Rodei ela. Simplesmente exclusão feita. Agora eu quero rodar outra. Vou rodar outra rake. Ele deu problema, vamos ver o que é que ele aconteceu aqui. Eu preciso colocar o bundle exec, né? Lembrando que eu tenho vários sistemas instalados aqui, por isso eu tenho que colocar o bundle exec para ele setar o ambiente correto. E aí rodei aqui outra rake. Agora dando o Rails console, vamos checar os dados para ver se como que estão lá, né? Produto 2.al. Tá vendo? A 9 eu já apaguei. E aí agora eu quero o produto.buscar, ó, também apaguei a outra condição utilizando aqui o meu código. Legal, então vocês viram que eu consigo rodar algum comando
né, um comando que eu fiz no meu console e eu quero eternizar para que eu pudesse rodar em outro lugar. Tá vendo que agora eu estou rodando ele, quando eu rodo a Rake desse jeito, eu rodo no ambiente de desenvolvimento. Se eu quero rodar no ambiente de produção, menos e aí eu coloco o ambiente production, ou melhor, menos e, né, production, que aí seria o environment de production. Então ele vai tentar rodar isso daqui no ambiente de produção. Como eu não tenho um ambiente de produção, ele não vai funcionar. Ou o que eu posso fazer também é rodar com a variável de ambiente diretamente de produção. Então, Rails, _env igual a production. E aí quando eu tentar rodar, ele vai tentar rodar o dado diretamente na base de dados de produção. Como eu não tenho a base de dados de produção setada, só tenho desenvolvimento aqui e não tem criado as tabelas em produção, não vai funcionar. Mas se esse ambiente aqui fosse de produção, era uma Rake que eu já iria rodar diretamente em produção, ok? Bom, quando você tem uma aplicação que está lá no Heroku, por exemplo, que já está em produção, um exemplo, essa é uma aplicação que está armazenada diretamente lá no Heroku. Se eu quisesse rodar alguma coisa aqui, eu simplesmente daria um Heroku login, e aí eu iria me logar nessa aplicação, digitando o meu usuário e senha, né? Digitei aqui o meu e-mail e senha, e aí depois que eu já me loguei, eu simplesmente faria Heroku run, né? Heroku run, e aí rodaria o Rake db migrate, ou Rake minha Rake. E aí ele iria rodar esse dado aqui diretamente na base de dados de produção lá do Heroku. Então, rodo muito isso aqui, tá legal, gente? Muito mesmo. Então, é assim que você cria uma Rake, é para isso que ela serve. Ela serve para fazer essas migrações de dados, pegar de um dado, mandar para o outro. Então, imagina só que você tivesse, por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo aqui, uma base de endereços que está no correio. Então, por exemplo, Correios API. Bom, então vou pegar aqui um desses itens aqui, vou pegar esse aqui de baixo que está no Stack Overflow. Tá, legal, tenho aqui um exemplo que eu posso utilizar. Bom, vou colocar esse exemplo aqui e vou digitar aqui CEP Pinheiros. Vamos ver o que traz aqui de CEP de Pinheiros, tá? Vou pegar esse primeiro CEP que está aqui e vou colocar aqui nessa API para ver o que ele retorna. Ó, tá aí, retornou para mim um CEP, né? E aí eu quero pegar esse dado de CEP e fazer uma migração, jogar isso para minha base de dados. Então eu posso pegar essa URL, copiei essa URL, e aí aqui eu vou mudar a estratégia. Então ao invés de colocar apagar, eu vou colocar aqui como migração. E aí aqui eu posso colocar CEP. Então estou mudando aqui a minha Rake. E nesse caso, busco os dados do CEP e mostro no console. Então um exemplo de Rake aqui. E aí eu vou pegar esses dados que está na internet e vou buscar e vou jogar para cá. Vindo diretamente da internet. Então net http get é um dos métodos que eu posso utilizar aqui para buscar o dado pela internet. Então vou acessar essa API utilizando aqui uma lib do Rails. Então eu vou basicamente pegar esse comandinho aqui para buscar esse dado que vem da internet. Então eu venho e coloco esse meu conteúdo aqui que eu quero buscar dentro do meu net HTTP para que ele possa buscar esse dado para mim. E olha só que interessante, eu posso também depurar, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, request, e aí eu vou colocar aqui em cima um debugger para ver o que vai retornar para mim aqui, ok? Então olha só, vou rodar de novo a minha Rake, vamos lá, Rake -t, e aí eu quero procurar pipe grep do CEP. Vamos ver o que vai retornar. De novo, bundle exec. E aí eu vou rodar a minha Rake do migração CEP. Bundle exec. Ele vai parar no meu debugger. E aí eu vou ver o que é que vai retornar para mim lá da internet. Ó, deixa eu rodar novamente aqui. Vou botar o debugger aqui embaixo. Porque eu preciso que ele pare depois que ele buscou os dados na internet. Ó, o que ele rodou aqui? O net HTTP, faltou o hostname aqui, eu preciso resolver. Deixa eu colocar aqui o URI, porque ele não vai funcionar dessa forma, né? Então eu preciso
colocar o RI para que ele possa converter esse meu dado aqui num objeto URI. Legal. Agora eu vou rodar novamente. Rodando o meu dado. Deixa eu ver aqui. Talvez o net HTTP. Request. Ah, ok. Faltou um igual aqui na frente também. Rodando. Legal. Parou aqui no debugger. Vamos ver o que ele trouxe no meu request. Ó, trouxe o dado que eu queria, então só preciso converter isso daqui. Então, JSON.parse, e aí eu vou converter o dado que retornou e tem um objeto aí, agora eu tenho como mexer com ele. Então vamos fazer o seguinte, eu vou simplesmente pegar esse dado convertido e vou mostrar na tela. Então vai ficar bem interessante essa rake. Então eu vim aqui, converti o conteúdo que retornou e agora eu tenho aqui, ó, CEP REST. E aí eu consigo mostrar na minha tela os dados que retornou da API. Então, puts, por exemplo, e vou mostrar aqui um dado que retornou. Então, qual seria os dados? Deixa eu olhar aqui no meu console, por exemplo, bairro. Então, bairro é um dado. Vou mostrar o outro, cidade. Cidade, outro dado. Vou mostrar outro, estado info. Vou mostrar outro, estado. Aí já tá bom, né? Então fiz isso daqui, vou sair aqui do meu conteúdo e vou rodar de novo a migração. Aí vocês vão ver que agora ele vai mostrar na tela os dados que ele trouxe diretamente de lá da API, tá vendo? Olha só. E aí o que eu poderia fazer? Pegar esses dados aqui, jogar dentro de uma variável e inserir no meu banco de dados. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma tabela de endereço, então endereço, faria assim, ó, endereço.new, e aí setaria os dados aqui, por exemplo, bairro, 2 pontos, e ponto, daria um ponto save aqui, iria salvar o dado na base de dados. Assim eu estou pegando um dado que está vindo da internet, de um REST API, e jogando na minha base de dados, um código que está aqui na minha máquina e que eu posso rodar diretamente do servidor também, e posso popular os dados diretamente do servidor. Tá legal? Bom, pessoal, então é isso. Era isso que eu queria mostrar para vocês, o que é uma rake, para que você utiliza uma rake, qual é o objetivo de uma rake em um sistema Rails. Vocês vão utilizar demais isso, principalmente para ficar fazendo migração e alterando os dados que tem diretamente em produção. Vocês vão ter que fazer rake regressivo para poder jogar dados que estão não utilizados na base de dados, em produção ou em outros ambientes. Então, preste atenção nesse conteúdo porque você vai utilizar bastante. Eu fico por aqui, então se você gostou desse conteúdo, dê um like, mande para que outras pessoas possam aprender. A minha ajuda e a sua vai fazer com que a gente possa ter um Brasil melhor e com condições justas para todo mundo. Então eu fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Show, pessoal, aula bem produtiva com conteúdo que eu utilizo bastante e que vocês vão utilizar muito na carreira de vocês. Até mais.